Como abrir uma empresa? Coisas importantes que você precisa saber. Fala pessoal, sou Endrigo Alves, fundador e CEO da J. Alves Engenharia, possuo MBA em Gestão Empresarial pela FGV, mais de 20 anos de experiência no mercado aí nas empresas pequenas e médias, empresas familiares. E hoje a gente vai tocar num assunto bem chato, mas muito importante. Como que é a formalidade para abrir uma empresa? Esse é um assunto chato, extenso, mas eu conto com a sua responsabilidade de consumir esse conteúdo antes de abrir o seu negócio. O primeiro tópico que nós vamos abordar aqui, e é de extrema importância, é a questão da contabilidade. Para formalizar o seu negócio, você precisará de um profissional aí, um escritório de contabilidade ou um profissional da área, que certamente tem experiência e que vai te ajudar aí a trilhar esse caminho. Lembrando que informalidade não está em pauta, né? Então, você que está abrindo seu negócio, formalize, tenha tranquilidade em trabalhar, e para você ter tranquilidade você tem que estar bem regular aí junto a diversos órgãos. Então, para você fazer a abertura formal desse negócio aí, né, do seu negócio, do seu empreendimento, você precisa fazer a abertura formal em diversos órgãos. Isso depende muito do tipo de negócio, o tipo de produto que você vai vender ou serviço que você vai prestar, mas basicamente você vai fazer o quê? Ou o teu contador, melhor dizendo, né? Ele vai fazer a abertura junto à junta comercial, ficou até repetitivo aí, junto à junta, mas é isso mesmo, é a junta comercial, né, do estado. Vai na prefeitura, né, conseguir algumas licenças, corpo de bombeiros, dependendo do ponto, e alguns outros detalhes aí que depende muito do tipo de negócio. Além disso, dessa formalização, o contador vai te ajudar em outras atividades que são extremamente importantes aí para o seu negócio. Elaborar documentos contábeis, né, como DRE, balanço, demais escriturações, né, fazer as apurações contábeis do seu negócio, gerar guia de impostos, auxiliar nas melhores práticas para uma performance fiscal e tributária. Então, gente, não despreze a necessidade de ter um contador, de um escritório de contabilidade aí te apoiando nesse sentido, tá? É de grande importância contratar profissionais de empresas extremamente competentes e experientes na área, pois uma administração contábil realizada de forma leviana ou inadequada vai provocar danos irreversíveis ao seu negócio. Então não tenta economizar muito dinheiro aí nessa etapa, porque isso vai te trazer problema futuro, com certeza. O que é o regime tributário, né? É o conjunto de regras fiscais que vai determinar o modo como vai ser feita a arrecadação de impostos da sua empresa. Então esse é um ponto importante, por isso que eu frisei bastante lá atrás. Para você ter um contador experiente, uma empresa qualificada para te ajudar nisso, não tem como você determinar isso sozinho, né? A não ser que você tenha experiências aí nesse segmento. Quem está empreendendo tem que se preocupar em ser generalista e não especialista, essa é mais uma dica que eu dou. Então definir o regime tributário é muito importante, tá? O que vale falar também? O regime tributário ele é evolutivo, ou seja, o regime tributário que você define hoje, no início do seu negócio, não quer dizer que ele vai ser perpétuo. Dependendo da evolução do seu negócio, certamente você vai crescer, vai gerar riqueza, vai gerar dinheiro, o seu negócio vai crescer e você vai precisar ter estratégias tributárias, ou seja, o regime tributário que você define, que é definido hoje pelo teu contador, né, no início do seu negócio, certamente ele pode ser alterado ou ele vai ser alterado lá na frente. Por quê? Porque o seu negócio vai evoluir, né? Teu faturamento vai aumentar e você vai precisar de estratégias aí tributárias, né? Ou seja, qual que é a forma como eu vou pagar menos impostos? Quem não quer pagar menos imposto? É um item bem extenso, porém nós vamos falar aqui dos principais regimes hoje que nós temos no Brasil, e são eles 4 regimes. O entendimento vai ser um entendimento básico, é importante que você conheça os tipos de regime, porém essa definição aí ela depende de um profissional. Quais regimes a gente tem hoje no Brasil? Nós temos hoje o MEI. O MEI foi criado em 2008 para inclusive dar uma garantia até previdenciária, né? Então ele é um regime bem mais simples, né? Nós temos o Simples Nacional e nós temos o lucro real e o lucro presumido. Então nós vamos abordar aí durante esse vídeo um pouquinho de cada regime e te dar uma noção básica aí de quais caminhos e quais informações você precisa ter para cada regime, tá certo? Começando pelo MEI, né? Para quem que serve o MEI, né? O MEI ele basicamente é para empreendedor individual. Então eu não sei se o seu negócio inicialmente vai estar linkado aí. Aquele negócio de menor volume, que está bem no início, ele pode ser sim formalizado pelo MEI. É um regime, de todos os regimes que nós temos no Brasil hoje, ele é o mais simples de apuração, né, da parte de arrecadação, porém não despreze aí a questão do contador. Qual que é a vantagem hoje de ser MEI no Brasil? As vantagens são a simples formalização do negócio,
a fácil apuração dos impostos. Além disso, que nem eu falei, a possibilidade de você ter hoje a questão previdenciária, né, uma garantia previdenciária, uma vez você pagando o MEI, você está contribuindo aí para a sua aposentadoria, e a possibilidade de se relacionar com outras empresas. Ou seja, mas o negócio é pequeno, eu preciso formalizar? Precisa. Por quê? Porque o teu cliente, ele está do outro lado esperando o quê? Ter um relacionamento com uma empresa formal. Então isso certamente pode ser uma possibilidade de realizar negócio. Qual que é a regra aí do MEI? A regra é um limite de faturamento de R$81 mil por ano, podendo contratar apenas um funcionário. Lembrando que essa regra ela é atualizada anualmente pelo governo, tá? Então essa base que a gente tem hoje é ano base 2023 e os limites são esses. Forma de arrecadação, ou seja, como é que a gente paga o imposto sendo MEI? A arrecadação é realizada através de um documento chamado DAS-MEI, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional. Ou seja, é uma informação bem legal. O MEI está dentro do regime do Simples Nacional, que é também um regime que nós vamos falar lá na frente, que é um regime de simples arrecadação, ou seja, de fácil compreendimento de arrecadação de impostos. Então, para você arrecadar aí no MEI, para você pagar lá o seu imposto, é gerada essa guia chamada DAS-MEI. Ela é uma guia unificada de impostos e sendo os impostos que estão competentes aí essa guia é o INSS, ICMS e o ISS. É um ponto importante que eu acabei não comentando e que eu vou reforçar agora. Você sendo MEI, você pode emitir a nota fiscal, né, de serviços prestados. Então isso te dá uma abertura aí de possibilidade de negócios com pessoas jurídicas, né, que certamente precisam de notas fiscais para fazer a sua apuração fiscal também. Dando sequência aí na questão da DAS, né, então uma dúvida que sempre surge é quando eu devo pagar a DAS? A DAS é recolhida e paga mensalmente. Independente se você faturou, emitiu nota ou não, né? Uma vez que o MEI é criado dentro do portal do empreendedor, então logo ele se torna, que nem eu falei, um contribuinte do INSS. Então vale ressaltar que o que? O empreendedor, ele possui, sendo contribuinte, alguns benefícios relativos ao INSS, inclusive contando pelo prazo de contribuição previdenciária. Só para reforçar, a DAS você vai pagar todo mês aí, independente se você emitiu nota ou não. Uma outra dúvida é qual que é o valor que eu devo pagar, né? O valor da DAS é variado de acordo com a alteração do salário mínimo, está vinculado ao salário mínimo, e tem uma variação também com relação ao segmento de atuação. Então, com o calendário de 2023, a gente tem umas bases aí. Se o seu negócio for comércio ou indústria, a taxa mensal e fixa é R$ 67,00. Se você for um prestador de serviço, R$ 71,00. E se o seu negócio estiver elencado em comércios e serviços, R$ 72,00. Essas são as taxas que você vai recolher para o MEI mensalmente, independente do faturamento. Lembrando que quando você paga essa taxa, você está contribuindo para o INSS, ou seja, você está de uma maneira ou de outra aí contando pelo período previdenciário aí da sua aposentadoria, né? Um outro ponto importante aí, no caso, se o MEI for uma mulher, ela pode entrar aí com um pedido de auxílio maternidade também, né? Então isso também tá coberto aí dentro desse valor que você paga mensalmente. Então assim, o MEI é uma solução bem fácil, né? Bem dinâmica, você pode ver que a apuração disso é muito simples e o custo disso é muito pequeno, sendo que você tem algum benefício aí. Então você vai ter o seu negócio formalizado e tem uma garantia de INSS e especialmente as mulheres aí com relação aí a auxílio maternidade. Então pense bem aí, eu acho que o MEI é uma boa alternativa para quem está iniciando. Um outro ponto interessante aí, que o MEI realmente veio para ficar, é que no Brasil, em 2022, foram abertos 3,6 milhões de empresas. Para vocês terem ideia, 2,8 milhões são MEI. Então, realmente é um regime fácil e que veio aí para ajudar bastante os empreendedores. Os próximos regimes tributários nós vamos abordar nos próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida com relação ao MEI, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou certamente te responder. Faça a lição de casa aí, hein? Estude sobre regime tributário e não despreze a questão da contabilidade aí no teu negócio. Deixa um joinha, se inscreva no canal, deixa um coraçãozinho. Isso é uma forma da gente saber que os nossos vídeos estão te ajudando. Dentro do nosso canal nós temos diversos conteúdos que certamente vão te ajudar, vão esclarecer várias dúvidas aí, vão potencializar o seu negócio. Siga com a gente, um abraço.